Vamos para a continuidade do nosso estudo, vamos avançar nesse caminho bonito que lhes prometi do direito disciplinar. E vamos abrir o nosso encontro de agora com um estudo sobre a finalidade do controle da disciplina. Em direito administrativo, a gente estuda que os atos e as ações administrativas dependem de determinados requisitos sem os quais não há validade jurídica. Por exemplo, a forma, a competência, e aí vem uma pequena relação que chega à finalidade. Ou seja, não adianta aquele ato ou aquela ação administrativa estar de acordo com a lei, ter sido praticada com o agente autorizado para tanto, ou seja, com competência, obedecer à forma aqui preceituada, se ao cabo não alcançar uma finalidade útil, uma finalidade que seja, obviamente, de interesse social ou, no mínimo, de interesse no ambiente administrativo. Então, tudo aquilo que se faz no serviço público tem que ter uma perspectiva de uma finalidade útil. E qual é? Qual é a finalidade do controle da disciplina? É o que veremos, é o que nós vamos estudar nesse minuto. Devo chamar a atenção para um decreto-lei antigo, é de 1967. Vejam, o homem ainda não tinha colocado os pés na lua. Em 1967, foi editado o Decreto-Lei 200, que está em vigor até hoje. Não temos mais a figura do Decreto-Lei, mas os decretos-leis que não foram expressamente revogados continuam em vigência, e o Decreto-Lei 200 é um deles. E é utilizado como referência para questões que envolvem o controle. E aqui inclui o controle administrativo, o controle das contas públicas, o controle financeiro, ele precede a lei de responsabilidade fiscal e nós o aproveitamos no que diz respeito ao controle disciplinar, quando no artigo 14 vem escrito, vejam aqui, vejam, o trabalho administrativo será racionalizado mediante simplificação de processos e supressão de controles que se evidenciarem como puramente formais ou cujo custo seja evidentemente superior ao risco. Então, esse decreto, percebam, ele determina a racionalização do sistema, que se ponha a inteligência a serviço e deixe-se de praticar atos por mera formalidade. E que os controles sejam simplificados, os controles não podem ser mais onerosos que o objeto controlado e devem ter, portanto, uma utilidade. Não é? Eles têm que se evidenciarem como úteis ou, de outra forma, como diz o texto do decreto, não podem ser aqueles que se evidenciarem como puramente formais. Controles meramente para atender uma determinação vaga e genérica da lei esses controles ofendem a razoabilidade. Porque, vejam, nós não podemos instaurar mais, como se fazia outrora, sindicâncias de processos disciplinares por qualquer ocorrência. Sindicâncias têm custo. Processo disciplinar tem custo. Em 1998, eu abri o estudo sobre a matéria, publicando o custo do processo disciplinar. Foi o primeiro estudo feito no país sobre isso. Quanto custava movimentar a máquina administrativa para um processo, que era instaurado a todo momento e por qualquer motivo, por mais insignificante que fosse a suposta lesão à ordem administrativa. Isso, digo-lhes, 1998. Em 2003, o
serviço jurídico, parece-me que do Ministério do Trabalho, levou adiante um estudo pontual dentro daquele ministério e chegou também a um valor já atualizado, portanto, 5 anos depois. Em 2006, a Controladoria Geral da União passou a acompanhar esses custos e hoje, para não dar um número que se torne defasado daqui a alguns meses, eu vou indexá-lo, vou usar como referência que um custo básico de um processo disciplinar equivale a 10 vezes a maior remuneração no serviço público ou 10 vezes aquilo que percebe de salário o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, nós não podemos, por conseguinte, consumir tempo de pessoas, consumir recursos operacionais e consumir recursos financeiros se não tivermos elementos que visem, pelo menos, o alcance de uma finalidade. Por isso que formar comissões, usar equipamentos, deslocar equipe e movimentar essa estrutura exige que a gente vislumbre uma utilidade. E qual é essa utilidade? Qual é a finalidade do controle da disciplina? Ela está agora na tela. É melhorar o funcionário e melhorar o serviço. Às vezes, nós não conseguimos melhorar o funcionário, porque nós temos débeis de caráter, temos indivíduos que estão no ambiente da psicopatia institucional. Nesses casos extremos, esses indivíduos então são excluídos. Para quê? Para que não contaminem o conjunto. Eu utilizo um raciocínio similar àquele empregado na oncologia. Quando há um diagnóstico de um tumor, de um ataque às células que se mostram de forma cancerígenas, o tratamento é feito, então, por intervenção de quimioterapia, de radioterapia, enfim. Uma vez não se percebendo que esses tratamentos, que esses meios de intervenção conseguem debelar e há o risco de esse câncer se espalhar para outros órgãos ou quiçá para todo o corpo, na forma de metástase, o que se faz? Face à intervenção cirúrgica. Ou seja, extirpa-se aquele órgão que está ali como uma bomba enviando células ou propenso a enviar células cancerígenas para outras partes do organismo, extirpa-se para que o principal, que é a vida do indivíduo, seja preservada. Então é assim, a gente tenta salvar o todo. Tenta-se melhorar o funcionário, tenta-se melhorar o serviço, às vezes se consegue, geralmente se consegue, às vezes não. Quando não, então nós, pelo menos, atacamos o indivíduo, extirpamos aquele corpo estranho que não se ajusta às necessidades e às peculiaridades do serviço público para que a organização, o principal, continue em atividade sem sofrer esse tipo de agressão. Portanto, guardemos isso como mantra. A finalidade do controle disciplinar é melhorar o funcionário e melhorar o serviço. Disse-lhes que nem sempre é possível melhorar o funcionário, mas também lhes disse que na maioria das vezes o é. Porque no serviço público nós temos pessoas, em regra, de boa índole. No serviço público, é verdade, também entram débeis de caráter, indivíduos moralmente perniciosos, mas esse percentual está na faixa de 2 a 4%, que é o percentual da sociedade em geral. Na população carcerária, claro, o índice salta para 25%. Mas dentro da administração pública, nos mais diferentes ofícios, nós temos alguma coisa equivalente àquilo que se percebe no ambiente social. 2 a 4% desse corpo funcional.
Portanto, uma corregedoria trabalhará com 2 a 4% de casos a considerar todo o grupamento funcional. E aí poderá encontrar os seguintes perfis: débeis de caráter, e dentre eles estão indivíduos que se envolvem, por exemplo, em corrupção, em atos relacionados ao crime organizado, porque o crime organizado infiltra-se dentro do serviço público e se aproveita desses indivíduos de caráter debilitado. É possível que encontremos psicopatas institucionais. São pessoas que usam o cargo como ferramenta para obter vantagens. Essa é a natureza deles. Narcisistas destrutivos, eles habitualmente se manifestam no ambiente por meio do assédio moral. Doentes morais, que são aqueles que praticam muitas vezes assédio sexual, que não se importam com regras estabelecidas para a conduta naquele ambiente, que não respeitam ordens, que não respeitam ordenamentos, que têm uma postura escandalosa. E por fim, há um tipo curioso, ao qual eu dei um nome assim para efeitos didáticos, dei um rótulo, chamo-o de inapetente laboral. Quem é o inapetente laboral? É aquela pessoa habitualmente generosa, prestativa, alegre, aquela pessoa que conta piadas, que chega na segunda-feira com ótimo humor e assim permanece durante todo o expediente e todos os dias úteis da semana. É aquela pessoa que faz o bolão da loteria, que organiza a festa de aniversário dos chefes, enfim. Esse indivíduo, eu diria, é um fofo. Só tem um detalhe: não trabalha. Então, pelo não trabalhar, pelo não produzir, ele deixa de ter utilidade para a repartição e, por conseguinte, deve ser desligado, uma vez que o Estado não pode remunerar aquele que não traz a contraprestação do seu serviço. Esses, enfim, são, à minha ótica, os clientes preferenciais para o ataque sancionador.